Graças a Deus estamos aqui para louvar e adorar o nome do Senhor. Amém? Quantos estão animados nessa manhã? Uhul! Ah, gostei do uhul. Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé para juntos iniciar o nosso culto agradecendo, orando ao Senhor pela semana que nós tivemos, pelos livramentos que Deus nos deu, porque foram muitos, né? Mesmo aqueles que a gente não sabe, a gente tem certeza que Deus cuida de cada detalhe, cuida das nossas vidas. Amém? Obrigada, Senhor, por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas, por tudo que passamos para chegar até aqui, porque temos a certeza que Tu estás nos moldando, que Tu estás nos restaurando a cada dia. Muito obrigada, Senhor, pela graça de Te conhecer, pela oportunidade de Te servir, com os nossos dons, talentos, com a nossa vida. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração nessa manhã. Fica à vontade entre nós, fala aos nossos corações, que o único Espírito a reinar aqui seja Teu Santo Espírito de luz. Opera, Senhor, maravilhas nessa manhã. Traz cura, traz restauração, traz ânimo, aquele que precisa de ânimo, restaura a vida e as forças dos cansados, porque nós queremos fazer o nosso melhor para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Agora cumprimenta a pessoa do seu lado, atrás de você. Dê um abraço. Fala, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Graças a Deus. Agora sim, tá bom. A gente estava falando assim, nossa, tô um silêncio, né? Agora esse burburinho é gostoso, né? É bom. Eu quero ler para vocês o Salmo de número 84, que ele fala assim, ó: como é agradável o lugar da habitação do Senhor dos Exércitos. A minha alma nela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e Deus meu. Como são felizes os que habitam em tua casa. Louvam-te sem cessar. Como são felizes os que habitam em tua casa. Vamos repetir esse último versículo? Como são felizes os que habitam em tua casa. Amém. Nós estamos aqui porque nós habitamos na casa do Senhor. E nós estamos felizes para louvar e exaltar o nome do Senhor. Exaltado
foi perdoado. Quem foi perdoado e redimido por, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém, e os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado é, santo, santo pra sempre. O teu povo clama, santo, sim, aleluia, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Separar, teu nome é o mais alto. Teu nome é o mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Mais uma vez, teu nome é o mais alto. Teu nome é o mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado é, santo, santo pra sempre. O teu povo clama, santo, sim, aleluia, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Tu sempre serás, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. aleluia. Você pode aplaudir esse nome que é sobre todo nome. Aleluia. Nós queremos convidar aqui as nossas amigas norte-americanas para se juntar a nós. Temos a alegria e a oportunidade de, durante esse período, né, elas chegaram aqui, foi dias. 27 de maio que elas estão desde esse período aqui conosco. E essa semana delas é a última aqui, elas estão se despedindo da igreja e estarão cantando conosco essa canção. Vamos ver se elas aprenderam mesmo, né, português. Vamos fazer um louvor internacional aqui, né? Bilíngue. Algumas partes cantaremos em português, outras partes elas vão cantar em inglês, e os irmãos que estão assim afiados no inglês vão cantar juntos também, que eu sei, né?
vamos fazer mais uma vez essa parte. Essa parte é tão bonita. A gente fez uma vez. Vocês entenderam como a gente está fazendo? A gente cantou a primeira parte, torna o luto em festa. E elas vão responder a vergonha em glória. Em inglês, que vocês vão cantar juntos, né? Mas no final de cada frase a gente tem uma sequência de palmas. Então, torna o luto em festa. A vergonha em glória. Traz beleza às cinzas. Sem palmas. O Senhor pode fazer. Então vamos lá, vamos mais uma vez. Torna o luto em festa. You can feel it go up. Traz beleza às cinzas do Senhor. O Senhor pode fazer. Traz a vida. Traz a vida ao sepulcro. Faz o mar um caminho. E o Senhor pode fazer. Não há nada. Não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Oh, there's nothing. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. Não há nada. Não há nada. Nada melhor. Não há nada. Nada melhor. Não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Aleluia! A igreja pode se sentar. Elas vão cantar também uma canção, um louvor, no culto de hoje. E também vou falar um pouquinho do que foi esse tempo delas aqui como missionárias, trabalhando no campo da UERJ. E eu vou fazer algumas perguntas para elas. Estou com medo dessa caixa aqui. Para entender um pouquinho como foram essas 7 semanas que elas passaram aqui. Então, ok, Ken, what were the best thing for you in Brazil? Eu perguntei para ela o que foi a melhor coisa aqui no Brasil. The people and all the friends we've made. As pessoas, vocês e todos os amigos que a gente fez. For you, probably. All of my friends, the church, and the food. Todos os meus amigos, a igreja e a comida. For you, Lily. What's the best thing here in Brazil? I'm also gonna say the people. Everyone's been so welcoming and inviting, like our own family. Eu vou também dizer as pessoas, porque todo mundo tem sido tão receptivo, como se fosse a nossa própria família. And for you, Megan. I think I like the people a lot. You guys are so welcoming and kind, but I also love seeing all the beauty around me because Brazil is so pretty. Então, eu também falo as pessoas, porque as pessoas são muito receptivas, mas eu tenho que falar a natureza. O Brasil é muito bonito. O Rio de Janeiro, Rio. O Rio de Janeiro é muito bonito. She's even like going closer, Maracanã. E aí eu pedi para que a
a Chloe possa dar um pouquinho do testemunho que ela deu da última vez que ela esteve aqui no culto dos adolescentes. Deixa eu ver, quem esteve aqui no culto dos adolescentes? Então nós precisamos, because I asked them who was here when you shared your testimony. Not a lot of people, so we need to do it again. Outra vez. Podemos. Bom dia, igreja. Meu nome é Chloe. So Brazil has been amazing for me and my friends. O Brasil tem sido maravilhoso para mim e para as minhas amigas. And before anything, we want to thank you for welcoming us in like family. Então, primeira coisa, eu gostaria de agradecer a vocês por nos receberem como família. I will speak a little bit about how our trip has been and how we have seen God move. Eu vou falar um pouquinho de como a nossa viagem tem sido e como a gente viu Deus agindo. So to start off, we all have very similar testimonies of salvation. Para começar, nós temos testemunhos similares quando fala sobre a nossa salvação. We've all been brought through mental health struggles and a lot of family issues. A gente passou por muitos problemas de saúde mental e também por problemas na família. God is definitely using those as tools for evangelism here on college campuses. Mas Deus tem utilizado isso para que nós possamos evangelizar ali no campus da UERJ. For some of us, it's our first time on a mission trip. Para algumas de nós, é a nossa primeira vez numa viagem missionária. It's a beautiful place to start. É um lugar lindo para a gente começar. And for others of us, this is just another stepping stone in the journey. E para outras de nós, já é um próximo passo nessa jornada missionária. Our church at home is also Baptist. A nossa igreja em casa, lá na nossa cidade, também é batista. The name is SALT for Matthew 5:13. O nome é Salt, que é sal, de Mateus 5:13. We are the salt of the earth. Nós somos o sal da terra. Our university church gave us this opportunity to come to Brazil for 2 months and share the good news of Jesus. A nossa universidade nos deu a oportunidade de vir para cá por 2 meses e compartilhar do amor de Jesus. When we first said, yes, send us, Então a primeira coisa que a gente falou foi, sim, por favor, a gente. we didn't know where we were going. Mas a gente nem sabia que a gente viria para o Brasil. Só sabíamos que iríamos numa viagem missionária. But we trusted God would put us where He needed us. Mas a gente confiava em Deus, que Ele colocaria a gente onde Ele precisava. During a sermon, the pastor said, instead of praying to God, let me know if you want me to go, E aí, num dos sermões do nosso pastor, ele falou assim, ao invés de você começar a dizer, tipo assim, me diga para onde o Senhor quer que eu vá, start praying, I'm planning to go, and if you want me to stay, I will. comece a orar. Eu estou planejando para ir, mas se o Senhor não quiser, me pare. In Matthew 28, it says to go and make disciples of all nations. Em Mateus 28 diz, ide fazer discípulos. That's all we needed to hear. We applied, and now we're here. Era tudo que a gente precisava ouvir, porque a gente aplicou ali e estamos aqui. Before coming, we did have a few expectations. Antes de vir, a gente tinha algumas expectativas. We wanted to encourage fellow believers and help bring others to faith. A gente queria encorajar outros crentes e também trazer pessoas à fé. But ultimately, we wanted to make genuine relationships so we could show people what the love of Christ looks like. Mas o que a gente realmente queria era fazer relacionamentos, ter relacionamentos que demonstrassem o amor de Deus. We wanted to show them what the hope of an eternity with Jesus can look like. Nós queríamos mostrar o que essa esperança de estar com Jesus, como ela parece. Working on the campus of UERJ was much different than we expected. Trabalhando ali no campus da UERJ foi muito diferente do que a gente esperava. But we had our expectations blown. A gente simplesmente teve as nossas expectativas dizimadas. When we entered the campus, we didn't know how big mental health struggles were. Quando a gente entrou no campus ali, a gente não sabia o quanto que eles tinham problemas com saúde mental. It made perfect sense for why God sent my team and I there. E ali naquele momento fez total sentido por que Deus tinha escolhido a gente para estar. Our testimonies have been an arrow in His hand for piercing the heart of those students. O nosso testemunho tem sido como uma flecha no coração de cada um daqueles estudantes. It's been amazing to see God move in the hearts of the college students there. Tem sido maravilhoso poder ver Jesus trabalhando no coração de cada um ali. We have a fellow believer, Amiga, from campus here today. A gente tem uma amiga aqui do campus hoje.
And we've seen a few of our friends come the other weeks as well. E a gente já veio com algumas outras meninas aqui nos outros domingos. The students on campus are searching for hope. Os estudantes na UERJ estão procurando por esperança. And your church is part of the answer to that prayer. E a sua igreja é parte da resposta. We are thankful for your faithfulness. Nós somos muito gratos por toda a sua fidelidade. And we especially want to thank Louisa for connecting with students and bringing them here. E nós queremos agradecer a Luísa, that is downstairs, I will let her know, que está lá embaixo cuidando das crianças para que eu possa estar aqui. Porque ela nos conectou com muitos alunos ali na UERJ. It's been a blessing to be used by God here in Rio. Tem sido uma bênção ser usado por Deus aqui no Rio de Janeiro. It's funny, we are still very far from perfect, Ó, é engraçado, a gente está muito longe de ser perfeita. but He still uses imperfect people. Mas ele ainda assim usa pessoas imperfeitas. We are watching His joy spread to others on campus, Nós temos visto a alegria do Senhor ser colocada no coração das pessoas. and I wish we could stay longer to see the fruit that comes. E eu gostaria de poder ficar um pouquinho mais para ver o fruto que isso vai gerar. But your church is going to see the fruit. Mas vocês verão, essa igreja verá o fruto. Keep reaching the students at college. Continuem alcançando aqueles alunos. They are the next generation, Eles são a próxima geração. and they will carry the faith on. E eles vão levar essa fé. Thank you for letting us be part of the journey. Muito obrigada por nos deixar fazer parte dessa jornada. We love you guys. A gente ama vocês. E nesse momento elas vão cantar uma música que fala exatamente isso. Que toda a glória é para Cristo. Em tudo que você fizer, a glória sempre será para Cristo. Should nothing of our efforts and no legacy survive, unless the Lord does raise a house in faded
trazer a Rosana. A irmã Rosana vai estar entregando para elas aqui uma lembrança desse período que elas estiveram aqui para guardar no coração. She wants to say that you're very special. Vamos lá. Essa é uma lembrança que a igreja está dando para elas, que elas possam se recordar, e fomos muito abençoados com a presença de vocês. We were very blessed by your time here, and I hope this will make you remind a little bit of us. Eu vou pedir para a igreja se levantar nesse momento. Estendemos as nossas mãos, as nossas missionárias, abençoando-as. E eu queria chamar aqui os nossos missionários, Denise, pastor Sandro está aí também, são os missionários da Junta de Missões Nacionais, pastor Sandro. Pastor Sandro, como missionário para missionário, fazer essa oração. Pai querido, nós aqui estendemos nossas mãos. Elas foram enviadas pelo Senhor, pela igreja local. Elas foram comissionadas, Deus, para estar aqui em nosso país, em nosso estado, no Rio de Janeiro. E o Senhor colocou elas no lugar onde precisa ouvir a voz do Senhor. Não o lugar, mas as pessoas que ali entram precisam conhecer Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelos relacionamentos, pelas pessoas que elas tocaram com as suas mãos, mas também, principalmente, com o seu coração, que é cheio de Cristo. Que elas continuem revelando o amor, a graça e a salvação em Jesus aonde elas estiverem, aonde o Senhor as enviar. E abençoe-as, Pai, no Brasil, essa semana ainda, e muito mais aonde elas vivem, aonde elas moram, para que continuem sendo missionárias do Senhor, aonde o Senhor as colocar. Obrigado pelo prazer que a nossa igreja teve de conhecê-las, de estar com elas, e que assim possamos continuar orando por essas meninas, por essas missionárias que continuarão fazendo a obra do Senhor. Abençoe a sua saúde emocional, como elas mesmas colocaram. Abençoe, Deus, elas integralmente em tudo que elas representam, para que possam continuar servindo ao Senhor com graça e misericórdia. Assim oramos a Ti e pedimos o nome de Jesus. Amém. Traduz para elas o seguinte: esse casal aqui, ele faz o trabalho missionário de saúde mental em todo o Brasil. So they too are responsible for home mission board missionaries, but for the health, the emotional and mental health for the missionaries here in Brazil. So they have celebrated 10 years of this work here in Brazil this year. E eu adicionei que esse ano eles completaram 10 anos de cuidado missionário. Amém. Podem assentar, meus irmãos? Vamos dar prosseguimento e ao final, elas vão estar ali na frente, na congregação, ok? So by the end they ask you girls to be there so that people can talk to you, okay? Obrigado. Obrigado or thank you. Vamos a alguns anúncios do dia. Ontem nós tivemos aqui um lindo culto, o culto azul. Foi muito emocionante estar aqui. E o próximo culto azul já é quando, Flávia? Dia 16 de agosto. 16 de agosto, é um sábado. Tem
tem sido um momento de excelente. Aí, ó. Aniversário do digníssimo guitarrista. Então, nós temos no próximo domingo, não sei se tem a imagem aqui, nós teremos um almoço aqui, um churrascão, dia 20/7, e a Lili, que está ali na porta, ela já está fazendo a reserva, então você pode dar um nome para ela, se você já quiser deixar reservado, exatamente. Vamos almoçar juntos, a gente tem tido um momento muito agradável aqui de comunhão com a igreja, às vezes no domingo, né, quando a gente está almoçando. No próximo sábado também vai ser o Sábado Alegre, né? Eu não sei se as inscrições já estão encerradas. Quem está do Sábado Alegre aí que pode falar? Está todo mundo lá embaixo, né? Mas as inscrições estão sendo colocadas no grupo, né? A ideia das crianças passarem o dia aqui na igreja. E eu não sei se vocês perceberam, logo na entrada, vocês devem ter visto ali 2 cartazes, aqui em cima, está exposto lá embaixo também, sobre o nosso Agosto Jovem, que está topíssimo. Várias participações de fora, de dentro. E assim, essa mensagem, essa palavra que as meninas trouxeram aqui, gente, é resposta de oração. A igreja tem orado, a igreja tem pedido para que Deus envie pessoas, que Deus levante pessoas, que Deus faça um mover, que Deus traga avivamento, e essa é a oportunidade. Então esse mês, o mês de Agosto Jovem, é uma oportunidade da gente estar evangelizando, está trazendo jovens, trazendo adolescentes. Ao final do mês nós teremos um grande evento aqui também, que vai ser o Congresso dos Adolescentes, com sábado e domingo. Tá. E tem um outro também que tem as fotos. Nós colocamos ali fora também para fazer a divulgação. Depois nós vamos fazer a divulgação melhor do Congresso dos Adolescentes. E Davi vem aqui rápido e rasteiro, que o Davi tem um anúncio para fazer, muito importante hoje. Jovem, adolescente, disposto. A gente combinou agora. Tá tudo combinado. Combinamos que eu vou fazer um anúncio do Coral Jovem, que vai acontecer, os ensaios vai acontecer depois do domingo, do culto aos domingos. Vai ter ensaio. Mas não sei quando que vai ser as datas do coral. Hoje, Davi. É hoje. Hoje vai ter coral. Vai ter. Não, mas a gente vai cantar. Não, eu não sei quando a gente vai cantar. Também. Hoje vai ter os ensaios. Depois do domingo. Depois do culto. Isso. No domingo. Hoje é domingo. Hoje é domingo. Hoje vai. Então, gente, hoje nós estamos montando um grande coral de jovens e adolescentes. E hoje nós vamos ter o nosso primeiro encontro depois do culto. Não vão embora, permaneçam aqui no templo mesmo. Não vai demorar. Tá? Os pais que estão aí com os adolescentes espera só um pouquinho. A gente vai falar um pouco da dinâmica, a gente vai apresentar a canção. E a gente vai fazer isso todo domingo, até criar essa rotina. E hoje também tem Chega Junto, 5 horas, né? Que é o encontro dos adolescentes. Tem MCN hoje? Não, 5 horas ensaio nosso. 5h30 tem o ensaio do coral da igreja, porque hoje à noite tem também o culto de gratidão da irmã Alair. Então, muita coisa, né? O ensaio Vamos ficar de pé, gente, para a gente louvar ao Senhor através dos nossos dízimos e ofertas. Se você tem motivo de gratidão, você pode vir aqui à frente. Vamos juntos, ao final dessa canção, orar, agradecendo a Deus por tudo que aconteceu essa semana, por tudo que ainda vai acontecer. E vamos declarar que o nosso Senhor é exaltado na terra e nos céus.
Nesse momento eu queria, se você que deseja no seu coração um momento de oração, declarar publicamente: olha, eu dependo de Deus. Tem situações na minha vida que às vezes eu penso que eu sozinho não consigo resolver. Mas nesse momento de dedicação, não só de dízimo, mas também de cada um de nós, que nesse momento você possa dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Como nós ouvimos aí no testemunho de que pessoas com problemas de saúde emocional, que nós possamos ser a resposta. Ela falou isso, a igreja é a resposta, que nós possamos ser a resposta. Se você se sente chamado nesse momento, vem aqui que nós queremos orar por você. Se você deseja, fala: Senhor, cuida de mim, eu me dedico ao Senhor. É um convite. Vamos falar com Deus esse momento. Janina, Deus te abençoe. Deus abençoe. A Eliane não pôde estar aqui porque ela teve que sair, que a filha está passando mal, mas está bem, né? Está com enxaqueca. Vamos orar também pela irmã Elza, que sofreu uma queda, está internada no hospital, aguardando um momento de cirurgia. Deus abençoe a família, a Jussara, os parentes nessa hora. Quero chamar o pastor Josias para vir aqui. Faça essa oração a Deus, dizendo que nós confiamos no seu cuidado. Deus esteja aliviando a situação ali perto da gente, no Morro dos Macacos. É uma situação muito complicada. Que Deus derrame sobre ele a paz. Deus, conforme nós cantamos ainda há pouco, o teu nome é o nome que está acima de todos os nomes. E a gente, por causa dos nossos erros, por causa das nossas imperfeições, não temos nem condições de falar isso, de declarar isso, mas nós louvamos o teu nome, Senhor, porque é pela tua graça, é pela tua misericórdia, é pela tua bondade. E hoje a gente tem o privilégio de entrar no Santo dos Santos. Hoje a gente tem a alegria,
o privilégio de ter a presença do Espírito Santo do Senhor dentro dos nossos corações. Hoje a gente pode declarar que somos as pessoas mais importantes dessa terra, porque temos a convicção de que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas enquanto nós estamos aqui, nós enfrentamos as nossas dificuldades, conforme já foi declarado aqui por essas meninas, pessoas com problemas de saúde mental, saúde emocional, saúde física que precisam, ó Deus, de um milagre, de um toque do Senhor, pessoas que precisam de uma intervenção divina, porque em vão é o socorro do homem. Mas, Senhor, nós queremos nesta hora colocar as nossas vidas no Teu altar e pedir ao Senhor, cuida de nós, ó Deus, cuida de nossas vidas, trata, Senhor, as nossas feridas, trata as nossas mágoas, as nossas imperfeições, trata, Senhor, aquilo que o Senhor conhece muito bem, que está no coração de cada um, cada pessoa que sabe onde precisa ser cuidada e restaurada pelo Senhor. Ó Deus, Tu és o Deus que está acima de todas as coisas. E por isso nós queremos, Senhor, faça um milagre nas nossas vidas. Que a gente tenha a oportunidade de ver essa igreja crescer neste lugar. Que a gente tenha a oportunidade de ver o milagre do Senhor neste lugar. Que a gente tenha a oportunidade de reconhecer que toda honra, que toda glória pertence ao Senhor. Obrigado pela vida de cada um irmão que está aqui à frente, colocando diante do Senhor a sua dificuldade, a sua limitação, aquilo que precisa ser restaurado, aquilo que precisa ser tratado. Médico dos médicos, Tu és o Deus que opera maravilhas. Quando a medicina diz que não há, Senhor, solução, Tu és o médico dos médicos. Quando tudo diz para nós, você ainda vai insistir com o mestre, a gente tem a oportunidade de ouvir a voz do Senhor dizer, confia somente. E nós queremos confiar, nós confiamos no Senhor, nós declaramos a nossa fé em Ti e esperamos, Senhor, e pedimos ao Senhor graça para voltar a esse lugar, para glorificar o Teu nome por aquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor não fará, o Senhor está fazendo. Oh Deus, muito obrigado. Recebe toda a honra, toda a glória que prestamos a Ti nessa manhã. E continua falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Queridos, podem se sentar. E eu quero chamar nesse momento o Juarez, que é aqui à frente. Vem cá, Ju. Tu mesmo. Chamar a irmã Sueli. Estivemos orando pelo neto do Juarez. Cadê? Ah, está aqui a Sueli. E nós temos uma lembrancinha para o netinho. Como é que é o nome do netinho? Miguel. Vem cá. Miguel. Também orar pela Rosanete. Vem cá. Também chamar aqui a Gilza, a Marcela. Milena vai estar só à noite, né? Milena. Rosana. Ah, é outra. É outra. Então é Rosane. É a Rosane. Vem cá. Vem cá os aniversariantes. Ah, Milena. Pensei que fosse a outra Milena. Vem cá, gente. Por que o pessoal tem medo? Ó, o véu foi rasgado. Ninguém vai ser torrado aqui. Vem pra cá, gente. Vai ficar melhor. Vem pra cá. Vamos orar, entregando essas vidas, e logo depois a irmã Sueli vai estar dedicando essa lembrançazinha ao Miguel. Vamos ficar de pé mais uma vez, estender as nossas mãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te somos gratos por esse dia, Senhor. Ó Pai, é o momento que a igreja tem um minuto, Senhor, um tempo precioso para conversar contigo, para colocarmos, Senhor, diante de Ti as nossas dificuldades, os nossos medos e também, Senhor, a nossa gratidão a Ti, Senhor. Ó Pai, que o Senhor esteja nos abençoando, Senhor. Que nesse momento abençoe a Milena, essa jovem adolescente, Senhor. Ó Pai, derrama
a sua graça, o seu poder, cubra, ó Pai, em nome de Jesus, com toda a grandeza do Teu Espírito Santo, livrando-a do mal, Senhor, que ela possa crescer saudável. Abençoe o pastor Helder, Senhor, a irmã Michele, na educação da sua filha, Senhor. Ó Pai, muito obrigado pela Gilza, Senhor, essa guerreira, Senhor, essa pessoa que está sempre pronta no evangelismo, Senhor. Ó Pai, o Senhor sabe aquilo que está no coração dela, Senhor. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo supra toda a necessidade da Gilza, Senhor. E que nesse novo ciclo, Senhor, ela possa contar e testemunhar da Tua graça e do Seu amor, Senhor. Ó Pai, muito obrigado pela vida da Marcela, Senhor. Ó Pai, essa jovem, Senhor, que coloca os seus dons e talentos para Ti, Senhor. Ó Pai, cubra a Tua filha, Senhor, com a Tua sabedoria, com a Tua graça, Senhor. Que nesse novo ano, Senhor, nesse novo ciclo que se inicia, ó Pai, ela possa ver e contar as bênçãos do Senhor na vida dela, Senhor, e que a Sua vontade, Senhor, a Sua perfeita vontade, boa e agradável, seja feita na vida desses aniversariantes, como ela é feita no céu. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Antes de bater palma, eu quero chamar aqui agora o Juarez para entregar para o Miguel. Ele vai entregar para o Miguel. O Miguel não pode vir aqui, que ele não anda ainda, né? Zanete, vem aqui comigo também. A Zanete é a nossa coordenadora da MCM e, como coordenadora, ela coordena os demais grupos que estão ali, né? E nós somos representantes do hall de bebês da nossa igreja. E aí todo mundo vê que a gente, sempre que tem um bebê, a gente está aqui entregando uma lembrança para os bebês. E não ia ser diferente com o seu bebê, né? Que a gente orou, né? E glória a Deus porque ele está aí. Eu não sei, os pais são crentes? Não. Então, o Senhor é o crente ali naquela casa, né? O Senhor é o conhecedor do Senhor Jesus. Então, o Senhor vai ter a responsabilidade de levar essa pequena lembrança, mas que é um pequeno tesouro, porque aqui tem as histórias, algumas histórias da palavra de Deus, da Bíblia. E o Senhor vai ensinar o Miguel a caminhar, a começar os primeiros passos, né, com o Senhor, através das historinhas que tem aqui, própria para ele pegar, manusear, né, sujar, porque vai dar para limpar depois, mas o Senhor vai ter essa responsabilidade, irmão Juarez, tá? De cuidar desse neto. Eu tenho pensado muito nas crianças, como a gente tem responsabilidade com as nossas crianças hoje, porque as crianças que estão aqui aprendendo da palavra de Deus só vão aprender se a gente ensinar. Então, que nós possamos, né, nos responsabilizar por isso, ensinar as crianças o verdadeiro caminho, o caminho do Senhor, tá? E isso a gente entrega para o Senhor, tá bom? Obrigado. Deus te abençoe. Não sei se a gente vai orar ainda. Não, agora uma palma para esse Deus abençoe. Deus, que você seja um canal de bênção na vida do Miguel. Não só do Miguel, mas também de toda a família. Marcela, Deus te abençoe. Gilza, Milena. As crianças já desceram. E eu quero dizer que os nossos membros que nós emprestamos lá para Blumenau, eles estão aqui. Que é o Márcio e a Luciana, né? Filhos e genro do casal Marlene e pastor Josias. Estão aqui. A Aline está ali. A Aline também está com a irmã, não é isso? Está com a irmã lá. E nesse momento quero convidar o pastor Carlos para vir aqui à frente. Ele estará... tem um termo que o pessoal usa, que eu confesso que eu não gosto muito, né? Ele fala assim, ó, vamos ouvir o recado de Deus. Deus não manda recado. Deus manda uma mensagem pronta. E é isso que o pastor Carlos vai fazer nessa manhã. Você toma uma bênção, meu pastor. Eu queria começar parabenizando o Davi, valoroso, corajoso. E parece simples,
mas ele está sendo preparado para algo maior. Eu não sei o que é, nós não sabemos o que é, mas nós vamos perceber lá na frente. A gente vai dizer, puxa, pessoa, que homem valoroso, mas não sabe o quanto ele passou aqui, né? E depois você briga com a Noemi, porque ela fica pondo você em saia justa aí. Mas é muito bom estarmos aqui e saber que temos a oportunidade de estender os nossos horizontes, de olharmos para outros campos, saber que existem crentes com os nossos problemas lá no outro lugar, lá na outra América, e saber que existem pessoas lá do outro lado do mundo que estão olhando para nós. Então, nós nos comunicamos como igreja com missionários de Portugal, nós nos comunicamos agora, é claro, vamos ter aí um acesso, alguns irmãos vão se comunicar com as nossas irmãs americanas, e algumas pessoas que já nos conheciam e viram as fotos e os filmes da nossa obra, decidiram mandar uma oferta lá do outro lado do mundo. Então, para os irmãos perceberem o alcance da nossa mídia. É só aqui, o pessoal é rapidinho, o pessoal vai ver, mas a gente lá do outro lado. É claro que já nos conhecia, mas perceberam, né, que estamos aqui realizando uma obra, uma pintura, ficou bonita, ficou diferente. Então, é importante esse investimento em pessoas, né, trazendo o Davi aqui na frente. É importante o investimento financeiro, sustentando a obra missionária. É importante também, hoje, a comunicação através das mídias, e isso faz parte da igreja, faz parte do nosso trabalho e não tem volta. Inteligência artificial bem usada, dirigida pelo Espírito Santo, vai ser uma bênção na vida da igreja. Não é usar para qualquer jeito, não. Mas ontem nós tivemos o culto azul. Eu quero falar hoje com os irmãos sobre um texto que eu usei na Igreja Batista da Liberdade, dia 1º de outubro de 2021. Eu preguei lá, é claro que o foco era uma outra coisa meio diferente, mas eu quero dizer para os irmãos o que eu já pensava naquela época. Então abra a sua Bíblia para os irmãos perceberem, Lucas capítulo 6, a partir do versículo 6, Lucas capítulo 6, a partir do versículo 6. Diz assim: E aconteceu que, em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem do que acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem de mão ressequida: Levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse: Vou fazer uma pergunta a vocês, dirigindo aos fariseus. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: Estenda a mão. E assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Fica bem, temos repetido isso aqui, que nós estamos falando sobre a questão de anunciar a esperança. E o Ministério Ponte nasceu com uma necessidade de anunciar a esperança para as pessoas
crianças e outros adultos que estão à margem, não é? Que ficam à margem. Todos, não é? A Flávia tem falado isso, todos precisam de Jesus. Todos têm oportunidade, que todos tenham a oportunidade de se encontrar com Jesus. Então nós queremos hoje fazer esse convite, dizer que o Evangelho é para todos, então para que todos venham para o meio. E nós olhamos aqui que Jesus estava ali nas cidades dos discípulos, ele estava pregando nas sinagogas e andando dentro daquele contexto de vida que os próprios discípulos viviam. E ele ensinava nos sábados, e no sábado anterior ele estava passando por um campo e os discípulos passaram por ali e colheram algumas sementes de trigo e comeram aquelas sementes, e Jesus foi censurado porque os seus discípulos estavam fazendo trabalho no sábado. E agora, neste sábado, Jesus estava ali numa sinagoga e tinha ali, eu tenho a impressão de que ele foi colocado ali de propósito. Foi colocado ali porque diz o texto que eles estavam olhando para ver se Jesus iria curar alguém. E estava ali um homem com a mão ressecada, com a mão, não é? sem vida naquela mão. Eu tenho a impressão, quando eu leio esse texto, de que aquele homem foi colocado ali para provocar Jesus Cristo, porque era essa a intenção deles. Ver se colhiam, se pegavam Jesus de alguma falta. E no sábado não podia curar ninguém. E Jesus, sabendo do coração deles, sabendo dessas coisas, Jesus olhou para aquele homem e disse: levante-se, venha para o meio. Esse lugar onde estava Jesus era um lugar de privilégio, era um lugar onde estavam as pessoas que deveriam ensinar e falar na sinagoga. E Jesus chama ele: vem para cá, vem para esse lugar de destaque, onde todos estavam olhando. E agora Jesus faz uma pergunta: no dia de sábado, é lícito? A palavra dá a ideia de que é justo fazer o bem ou fazer o mal? É justo salvar uma vida ou deixar que se perca? A lei que eles usavam era uma lei restrita, era uma lei que não deixava muita margem. Então, durante muito tempo, eles foram acrescentando, né? Foram acrescentando algumas coisas, e em caso de risco de vida, você pode fazer um esforço no sábado e curar alguém. Pode fazer um esforço e ir lá no precipício e pegar o seu animal que caiu lá no precipício. E havia alguns adendos à lei, e assim Jesus sabia disso, mas nada se aplicava àquele momento. E Jesus falou: hoje nós vamos fazer o bem ou o mal? Alguns autores colocam a ideia de que Jesus queria fazer o bem e sabia que aqueles homens queriam fazer o mal. Mas eles também estavam acostumados a cuidar do seu rebanho no próprio sábado, porque a lei lhe dava esse privilégio. E assim, Jesus, ele fez o que precisava ser feito, curou aquele homem, e ninguém pôde falar nada com ele, porque Jesus deu às pessoas a oportunidade de pensarem. Olha só, né? Jesus, ele era uma pessoa que não falava coisas para se impor. Ele levava os seus ouvintes a refletir sobre a realidade. Então, quando Jesus fez essa pergunta, eles pensaram exatamente, olharam exatamente para dentro deles. E aí, eles não tiveram o que responder para Jesus. Mas eu quero hoje olhar o que significa esse convite de Jesus: venha para o meio. Queremos aplicar aqui essa realidade nossa que estamos vivendo. A primeira coisa que eu quero colocar é que Jesus está ensinando que vidas importam. Vidas importam. Jesus veio cuidar de vidas, Jesus veio cuidar de pessoas, Jesus veio cuidar dos necessitados. Todos os que têm necessidade, Jesus está ali para cuidar dessas pessoas. Nós lembramos, por exemplo, que Jesus conta uma parábola de uma festa
E pessoas que não precisavam de Jesus foram cuidar dos seus negócios. Um casou, o outro tinha uma junta de boi, mas aqui Jesus está falando que essas pessoas necessitadas, o texto usado aqui no Ministério Pontes, que é Mateus 11, 28, vinde a mim vós, não é isso? Vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus não falou, eu vou trazer para você uma bênção. Jesus disse, vinde a mim. Foi o que Jesus fez para esse homem. Jesus disse, vem aqui, perto de mim, venham para esse lugar aonde eles dizem que é o meu lugar de privilégio. E nós vamos ver um pouco antes aqui, no capítulo 5, verso 32, Jesus dizendo uma coisa muito interessante, que são os sãos, não é? Não precisam de médico, mas sim os doentes. Nós estamos doentes, nós identificamos enfermidade, e são essas pessoas que precisam vir a Jesus. E quando Jesus foi dar a resposta aos discípulos de João Batista, és tu o Messias que havia de vir? E Jesus falou, fala com eles o seguinte, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Jesus olhava as pessoas nas suas necessidades e se compadecia delas. Certa vez Jesus no campo, ali, ele olhou a multidão que chegava e se compadeceu da multidão. Jesus se compadeceu delas porque eram como ovelhas que não têm pastor. Nós vivemos hoje numa sociedade intolerante, intransigente, uma sociedade que só divide, uma sociedade dividida e ainda prega a unidade, dizendo que precisamos ter unidade. E nós vemos uma sociedade dividida em negros, em LGBT, em pobres, em mulheres, nordestinos, e agora um novo grupo que toma conta da nossa sociedade, que são os autistas, não é? Os autistas, eles fazem parte desta nossa época, como uma grande epidemia, como falou um secretário de saúde lá dos Estados Unidos, uma grande epidemia de autismo espalhado pelo mundo. E agora todas essas pessoas fazem parte de um ambiente separado daquilo que a igreja gostaria de ser. Então Jesus nos ensina que nós devemos olhar para as pessoas e que as pessoas, as vidas são importantes, que todos possuem o mesmo valor e precisamos convidar essas pessoas, trazer essas pessoas para Jesus, porque em Jesus elas serão transformadas. Todas precisam de Jesus e precisam ser transformadas. A esperança para essas pessoas é Jesus Cristo, e nós precisamos que essas pessoas estendam a mão a Jesus para serem acolhidas por Jesus. E a igreja tem esse papel muito importante de acolher essas pessoas. Nós precisamos, como ouvimos ontem, convidar as pessoas, estenda a sua mão. Nós queremos acolher você. Então, Jesus está dizendo, vidas importam, estenda a mão para continuar vivendo. Em segundo lugar, eu quero falar que é preciso fazer o bem. Estavam ali esses escribas e fariseus, e por isso Jesus pergunta, é lícito? A palavra dá a ideia de que é justo, menos, não é tanto dizer assim, pode ou não pode. A Bíblia não trata das questões bíblicas dessa forma, pode ou não pode. Nós vamos entender se convém, se é justo, isso tudo à luz da Bíblia. Então Jesus pergunta, é lícito? É justo? Porque Jesus sabia o que estava no coração daquelas pessoas e eles queriam fazer o mal. Eles observavam Jesus a fim de o acusar. E como não encontraram nada, eles ficaram chateados, porque o mal que eles deveriam fazer para Jesus não teve saída, ficou lá no coração dele. Quando a gente guarda algo ruim no coração, o coração ferve, não é? E a gente fica nervoso, a gente fica raivoso, porque a gente não conseguiu jogar esse mal sobre a vida da outra pessoa.
O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12 que é como amontoar brasas na cabeça da outra pessoa. A pessoa faz uma acusação, fala mal da gente e a gente trata bem a pessoa e aquela maldade não sai de lá, fica lá, fervendo a cabeça, os miolos daquela pessoa. Então Jesus está dizendo que é preciso fazer o bem, não é? Estavam todos naquele lugar ali, no lugar de aprender a palavra de Deus, no lugar em que deveriam então entender o que Deus queria para a vida deles, e eles estavam ali procurando fazer o mal. E provavelmente se Jesus entrasse e estivesse dando espaço para aquelas pessoas, aquele homem não seria curado. Jesus não teria feito o bem. Mas Jesus fez o bem de uma forma que eles não puderam condenar Jesus Cristo. E assim, estavam naquele lugar. E é interessante nós pensarmos o seguinte. Presta atenção aqui, ao ler esse texto. Não é importante só ter alguém aqui. Jesus poderia fazer um elogio. Olha, eu estou feliz com esta congregação, porque nós temos alguém aqui necessitado. Jesus não fez esse elogio. Jesus viu a necessidade e disse, vem aqui para o meio. O que Jesus quis dizer é o seguinte, não é importante estar apenas aqui, é importante que essas pessoas façam parte da nossa realidade. Jesus então, quando chamou aquele homem e fez o bem, o maior benefício que Jesus fez naquela vida foi fazer com que ele fizesse parte daquela realidade. E nós precisamos, e eu creio que o propósito do Ministério Pontes é que todas estas vidas façam parte da nossa realidade. E nós sempre vamos fazer o bem e precisamos fazer o bem. Mas por que alguns querem fazer o mal? É porque este mal está no seu coração. Já parou para pensar? Não é? A Flávia falando aqui ontem, não é? Que uma fase da vida fica querendo acusar as pessoas, fica querendo justificar o problema que está vivendo, mas na verdade o mal que nós vemos e vivemos e queremos acabar com ele está dentro do coração, e Jesus sabia disso, e Jesus fez com que eles percebessem que o importante é nós olharmos para as pessoas e fazer o bem. E Jesus queria que todos soubessem. Lá em Mateus capítulo 12 ele disse, se vocês soubessem o que significa eu quero misericórdia e não sacrifício. Jesus não quer a sua religiosidade, Jesus quer a sua entrega, uma entrega de vida, uma entrega para que ele possa usar e convidar outros para virem para o meio e estender a sua mão. Como seria bom se pudéssemos ir ao UERJ e chamar aquelas pessoas para virem estender e venha lá, porque nós temos algo para cuidar do coração de vocês. Nós temos algo para cuidar da mente de vocês. E esse algo é Jesus. Então é preciso fazer o bem, porque essa é a atitude daquele que anda com Jesus. Lembre-se que as pessoas importam. E nós fomos chamados para suprir a necessidade de pessoas. Fomos chamados para fazer o bem. Nós fomos convidados para chamar as pessoas para este ambiente. A igreja não é um lugar fechado, embora esteja fechado. A igreja é um lugar onde nós convidamos as pessoas para fazerem parte de um relacionamento com Jesus. Em terceiro lugar, eu quero dizer que Jesus é luz no coração. Jesus chamou o homem para perto dele. Jesus não teve medo de impor a sua autoridade em fazer o bem. Então, ao contrário daqueles que querem fazer o mal, eles vivem pelo canto tramando, como aqueles fariseus, como é que eles vão fazer o mal, como é que eles vão destruir aquela realidade, como é que eles vão acusar, fazer alguma coisa ruim. E assim, eu gosto muito de um texto lá de Efésios capítulo 5,
em que Paulo fala que a vida na luz é uma vida do cristão, daquele que serve a Jesus, mas alguns vivem nas trevas, e até o que praticam, e eles vivem nas trevas, porque o que praticam é vergonhoso de ser mencionado. Mas nós não somos assim, nós não ficamos observando o que está errado, nós vamos olhar para as pessoas e para a necessidade das pessoas. Jesus disse assim: assim brilha a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Lá em Romanos 13, o apóstolo Paulo diz assim: o dia vem chegando, então vivamos dignamente como em pleno dia, em plena luz do dia. E aí Efésios 5, mais um pouco na frente, diz: vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável a Jesus. Então, chamar as pessoas para estarem na presença de Jesus é fazer o bem e fazer raiar a luz, brilhar a luz de Jesus. Porque é isso que as pessoas precisam ver, que nós estamos aqui para levar uma esperança, para levar essas pessoas a Jesus, para apresentar uma realidade que só podemos encontrar em Jesus Cristo. Nós não temos solução, mas Jesus tem. Nós não temos como resolver os problemas, mas Jesus tem. E é por isso que precisamos apresentar as pessoas para Jesus, porque quando Jesus transformar o coração, nós vamos ver brilhar a luz de Jesus nesses corações. Então muitas pessoas precisam estender as mãos, e ao fazer isso, toda a igreja vai ver refletida a luz de Jesus no coração de Jesus, das pessoas. Em quarto lugar, eu quero dizer que Jesus é o Senhor. Havia uma questão muito importante naquele dia, que era a guarda do sábado. Eles eram obrigados a guardar o sábado. Eles precisavam guardar o sábado. Era algo tão importante que não importava se alguém estivesse passando mal, se alguém estivesse numa necessidade, porque a religiosidade deles é importante. E olha só, tá? Jesus fazendo isso, ele estava nos ensinando de que muitas vezes nós excluímos pessoas que nos incomodam, aparentemente nos incomodam. E nós estamos vivendo na Igreja Batista Missionária do Maracanã uma realidade diferente. Nós estamos vivendo uma realidade em que nós estamos aqui trazendo para dentro as pessoas nas suas condições, nas suas necessidades. E nós precisamos viver assim. Nós precisamos que pessoas nas suas necessidades venham estar aqui conosco, e precisamos aceitar essas pessoas, né, neste convívio. Não pense, os irmãos, que apesar de ter pregado esse sermão lá em 2021, eu estou crescendo muito nesse período aqui. Estou crescendo muito, estou vivendo uma nova realidade, tendo uma nova visão de trabalho, de vida aqui na igreja. É importante que a gente possa pensar que Jesus é o Senhor. Então os fariseus, eles estavam preocupados com o que as pessoas iriam dizer dele. Nós estamos preocupados, não é, de falar de Jesus às pessoas. Não estamos preocupados com o que as pessoas vão dizer de nós. Nós queremos que as pessoas aprendam de Jesus, para que Jesus seja o Senhor de suas vidas também. E é preciso fazer o convite como Jesus fez: venha para o meio, venha para esse lugar, e para que nós possamos permitir um convívio, uma vida comum para todos nós. Então é importante para nós, porque Jesus é o Senhor das nossas vidas. É isso que Jesus quer que nós façamos. É importante para nós, porque Jesus é Senhor destas vidas também. Ao convidar alguém para estar no convívio da nossa vida, no convívio da nossa igreja, dentro da nossa realidade,
nós estamos dizendo que Jesus é o Senhor da nossa vida e é o Senhor da vida dele também. Então eu devo me submeter a Jesus, o Senhor de todas as coisas, inclusive dessas pessoas que a gente precisa convidar para o meio. Há uma história que tem como título a importância do outro. Eu não sei, né? A gente lê essas histórias em livros sobre exemplos, não é? A gente não sabe se é verdade ou se alguém criou essa história, mas eu vou falar assim mesmo. Um médico estava viajando pela África e passou por uma região onde havia muitos doentes, enfermos e muitos leprosos. Os irmãos sabem que a lepra, naquela época, sem o devido cuidado, atrofiava e muitas vezes mutilava as pessoas. E ele ficou ali ansioso com aquele contexto ali. E alguém falou para ele: mas tem aqui na nossa cidade, na nossa região, 2 fazendeiros. Ele: como pode? Né? Eu quero conhecer esses 2 fazendeiros. Aí foi lá conhecer os fazendeiros. Um não tinha as mãos, mas os pés eram bons. Outro não tinha os pés, mas as mãos eram boas. Então, o que não tinha os pés, ele subia nas costas do outro, e assim eles semeavam, assim eles colhiam, assim eles ajuntavam as sementes no celeiro, e assim eles produziam. Eu aprendi com essa história que nós não somos completos, que nós temos coisas que outros não têm, e podemos compartilhar essa vida com o outro. Eu aprendi que nós precisamos do outro porque nós precisamos de coisas que o outro tem e eu não tenho. E nós estamos aprendendo aqui de que essas pessoas, esses irmãos, esses crentes que aqui estão, que ontem estavam brincando aqui, inclusive tinha uma refugiada, né? E a Marliette trouxe aqui uma menina, né? Samira, que se integrou. Bom se os adultos fossem assim também, né? Se integrou aqui perfeitamente. Então, o que acontece? Nós precisamos de uma troca. Jesus tinha o poder de curar e aquele homem precisava de cura. Agora, Jesus estava ocupado com seus discípulos e aquele homem foi anunciar, provavelmente, que foi curado por Jesus, e assim é que nós vamos viver. Eu preciso de algo que o outro tem, o outro precisa de algo que eu tenho, e assim nós vamos ver a importância do outro na nossa vida, a importância do outro na nossa igreja, e nós vamos perceber que todos nós, eu e você, precisamos deste convívio. Precisamos desse lugar. Talvez você esteja precisando vir para o meio. Está muito tempo sentado aí nesse cantinho. Talvez você precise estar aqui, neste lugar, dizendo ao Senhor: Senhor, eu tenho minhas necessidades. Eu fico imaginando esse convite que a Noemi fez para o Davi, se fizesse para outras, né? Outros adolescentes aqui. Vem cá, vem aqui, faça parte desse convívio. Pare de ficar pelas beiradas, pare de ficar aí nesse cantinho, venha para este lugar, porque você vai ser importante. Alguém vai precisar de você e você vai precisar de alguém. E assim nós aprendemos que somos uma grande família, porque o nosso irmão é precioso. Nós aprendemos que vidas importam. Nós aprendemos que se as vidas importam, nós devemos fazer o bem com elas. Nós aprendemos que se fazemos o bem, é porque brilha a luz de Jesus no nosso coração. E se a luz de Jesus brilha no coração, é porque Jesus é o Senhor da nossa vida. E o hino que nós vamos cantar agora diz assim: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti,
Isso quer dizer que fazemos parte da mesma comunidade, do mesmo convívio, e juntos, lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu. Pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe. Nós vamos ficar de pé e vamos cantar esse hino. Que esta oração cantada, Senhor, seja a nossa realidade. Que possamos estar, Senhor, fazendo parte desse convívio. Que nós não venhamos somente estar aqui, mas que sejamos parte desta vida da Igreja Batista Missionária do Maracanã. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Santo Espírito possa estar com todos nós. Hoje à noite nós temos o culto de gratidão da irmã Laí.
aqui conosco. Venha estar aqui conosco, vai ser muito bom. E após esse momento aqui, os adolescentes vão ensaiar. E pede para as nossas irmãs americanas irem lá para fora.